Hoje é sexta, 20 de junho, entra lá neste momento mais um giro de notícias. Giro de notícias que será um pouco diferente do que aqueles vídeos que a gente faz aqui normalmente no canal. Hoje quero falar sobre a nossa vitória de ontem, que a gente já falou ali sobre isso 2 horas na nossa live, e eu quero falar um pouquinho mais porque estou acelerado. São, deixa eu ver que horas, 20 para as 4, a hora que eu estou gravando aqui esse nosso giro de notícias, o primeiro vídeo de hoje, teremos 3 normalmente. E o que a gente fez ontem, foi algo histórico. E quando eu falo que, pô, aconteça o que acontecer na segunda-feira, eu já tô feliz porque a gente fez história. A gente pegou o campeão do principal torneio de clubes do mundo, jogamos de uma maneira inteligente, não sofremos, marcamos muito bem e vencemos. E a gente já viu vários times ganhando torneios assim, por exemplo, a Inter de Milão do Mourinho. Ela ganhou uma Champions League do Barcelona, colocando o famoso stop the bus, né? Marcando ali os ônibus, colocando um ônibus ali perto da área e marcando muito, sendo um time muito forte defensivamente. E o que a gente fez ontem é talvez uma das grandes vitórias de um clube brasileiro nos últimos 30 anos. A gente pegou um time que é o melhor do mundo hoje, tecnicamente, por isso que a gente tinha essa preocupação do que seria o jogo. A gente, claro, ficou um pouco preocupado com a atuação que foi abaixo contra a equipe do Seattle Sounders na primeira rodada. Mas os jogadores entenderam que se eles quisessem alguma coisa, se eles quisessem vencer a melhor equipe do mundo, você tinha que ter, primeiramente, uma entrega tática, você tinha que ter uma força mental forte, literalmente, sendo redundante. O Botafogo conseguiu ter essa força mental, conseguiu ser um time inteligente e que o John, a gente esperava que ele pudesse ser o cara para decidir o jogo, fazer 500 milhões de defesas, e não, o John fez 2 defesas difíceis. Uma no início da partida, onde o Kroskrela bateu e ele fez uma defesa, e no final ali, na metade do segundo tempo, um cruzamento na área, em que o Gonzalo Ramos se antecipou e ele faz uma defesa com peito. Fora isso, o nosso goleiro não trabalhou. O nosso goleiro, ele foi uma peça que esteve atenta, saiu bem do gol quando precisou. O nosso sistema defensivo funcionou demais ontem. E o futebol não é só ataque. O futebol você precisa ter entrega, você ter maturidade. E o Botafogo teve tudo isso ontem: entrega, maturidade, disposição, raça. Viu que o jogo era diferente. E a gente conseguiu vencer essa partida diferente. A gente conseguiu fazer história. O Botafogo chocou o mundo. Muita gente, e eu até falei sobre isso na live pós-jogo, muitos jovenzinhos, torcedores de outros clubes, não conhecem o que é o Botafogo, não conhecem a nossa história. São meio que colocados pelos péssimos anos administrativos que nós tivemos e as coisas que o clube passou nesses últimos anos. Administrativamente, o Botafogo não chegava, não disputava, e o que nós já fizemos pelo futebol brasileiro para muitos jovens. Tem gente que não conhece o Garrincha. Tem gente que não sabe que quando colocam listas de jogadores com mais dribles, eu fiquei até revoltado com um jogador, não lembro qual, é, internacional, jogador que atua na seleção francesa, que colocou os maiores dribladores da história e não colocou o Garrincha. Como que você esquece o Garrincha? Os jovens esquecem, não têm memória. E ontem, repito, aconteça o que acontecer na segunda-feira, a vitória em cima do PSG recoloca o Botafogo no panteão dos clubes fortes do mundo. De novo, o mundo vai começar a olhar o Botafogo, pô, esse time ganhou a Libertadores, hein? E ganhou do PSG. Esse time é forte. Esse time aí tem fibra. Esse time aí, rapaz, tem que ter cuidado. O mundo olha assim, o futebol olha assim. A gente, às vezes, não tem noção de como que funciona o futebol em relação a essas nuances que existem. De você ver o futebol de uma maneira muito clubista, né? Você não olha para o todo. Infelizmente, devido aos péssimos anos que nós tivemos, as pessoas não olhavam para o Botafogo com o respeito que a gente merecia. Infelizmente, até alguns de nós mesmos, alguns torcedores do Botafogo, tratam o nosso clube de uma maneira diferente. E foi que eu abri a nossa live pós-jogo de ontem e eu reafirmo: esse time, cara, não merece jogar para menos de 30 mil pessoas.
Esse time merece ser aplaudido em todos os jogos. Esses caras nos deram aquilo ali, ó, o maior título de nossas vidas. Nos deram um título que estava aqui desde 95, que era o tricampeonato brasileiro. E nos deram ontem o título mundial. Porque se fosse o modelo antigo, o Botafogo iria pegar o PSG, né, e um jogo único iria ganhar. Ganhou como ganhou ontem, né? Foi o desafio do atual campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. O Botafogo foi campeão do mundo ontem. E assim, é um momento histórico, único. A gente tem que agradecer muito ao John Textor, porque ele é criticado bastante quando ele faz as suas ações, que para muitos elas são, como é que eu posso falar, erradas ou certas, mas ele é a personificação para as coisas boas e para as coisas ruins. Mas, cara, as coisas ruins são tão pequenas pelas coisas boas que ele nos proporcionou. O Textor nos trouxe de volta pro game. O Textor colocou o Botafogo de novo no game. Se esse ano a gente vai ganhar um título, se esse ano a gente vai ganhar um título mundial, que seria realmente para zerar o game, não sei. Sinceramente, não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é importante. O Botafogo voltou pro game. E voltar pro game é pensar em 29 tem outro mundial. Se esse ano a gente bater na porta e não ganhar, 29 a gente está de volta. E outra coisa, você voltou a ter o olhar do mundo com o respeito que o Botafogo sempre teve. E que durante anos, por administrações péssimas, momentos ruins, muita gente esqueceu do tamanho que é o Botafogo, do que a gente representa, do que nós somos. E depois da gente vencer da maneira que nós vencemos hoje, o PSG, ontem no caso, no PSG, isso mostra que a gente tem que ser respeitado. Não sei o que vai acontecer na segunda, menor ideia. Se a gente vai empatar, ganhar, perder, passar, ficar em terceiro e não nos classificarmos. Quero muito passar e acredito que a gente passe. Mas estamos vivendo a história, estamos vivendo um ano mágico, porque se pega de junho do ano passado até junho desse ano, está vivendo um ano mágico. E eu tenho certeza que essa nossa nova história, ela não vai simplesmente acabar agora, na segunda. Quem sabe nesse ano a gente não possa ganhar o Tetra. Quem sabe nesse ano a gente não possa ganhar o Bi. Quem sabe nesse ano a gente não possa ganhar a Copa do Brasil. Porque todos querem. E a gente tem que valorizar esses caras, esses jogadores também. Valorizamos o Textor e temos que valorizar os jogadores. E temos que entender que é um futebol. A gente joga contra 11. O PSG achava que fosse ganhar. Todo mundo achava. Eu, em alguns momentos, até mesmo eu, achava que era impossível. Mas não existe impossível no futebol. Existe o improvável. Era improvável a gente vencer ontem. E vencemos. Era improvável a gente passar para a próxima fase. E podemos passar até mesmo em primeiro. O que eu posso falar com vocês, meus amigos, é que o Botafogo de Futebol e Regatas voltou. O Botafogo de Futebol e Regatas tem que ser respeitado, porque um time que tem uma importância em 3 títulos mundiais da seleção brasileira, um time que revelou o maior ponta-direita da história do futebol, o time que revelou o maior lateral esquerdo da história do futebol, entre outros gigantes que vestiram a nossa camisa, não pode ser desrespeitado como foi durante anos. Esse é o Botafogo que a gente ama, esse é o Botafogo que eu aprendi a amar desde criança, esse é o Botafogo que eu vou levar no meu coração até meu último dia de vida. Aliás, até meu último suspiro. Porque uma coisa que nunca vai sair do meu coração é meu amor pelo meu Botafogo. Gente, eu tô feliz. Tô muito feliz. Tô extasiado. E esse vídeo aqui, tínhamos várias coisas para falar. Vamos falar sobre informações no almoço com o TF, de contas, essas coisas todas. Mas é isso. Botafogo de Futebol e Regatas. Respeitem o glorioso. Valeu, fui, tamo juntos. Se você é um apaixonado pelo Botafogo de Futebol e Regatas, assim como eu
Eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e eu posso contar com você para fazer esse canal crescer? Até o próximo vídeo. Forte abraço!